trazer para a sua vida uma prosperidade surpreendente, só por um fato. Porque se você, por um lado, dá, e Deus, por outro, não te abençoa, chega num ponto que a fonte seca. E você já não pode mais ofertar, você já não pode mais dizimar. Mas se Deus tem um plano e um propósito para essa igreja ir adiante com a visão que Ele mesmo deu para essa igreja, então Ele mesmo é o responsável por abençoar a sua vida financeira, para que você continue manifestando essa generosidade e a igreja vá adiante. Amém? A gente já está sabendo, é óbvio, fazer um evento como esse, que a gente está fazendo no ano que vem aqui, vai ser impossível. A gente vai ter que fazer num lugar maior. Vamos ter que fazer num outro lugar, que provavelmente, não sei, não estou falando com isso falta de fé, mas provavelmente ainda não será o nosso lugar. Não sei se no período de um ano, até o próximo ano, até o próximo evento da Vibe, a gente já tem um lugar próprio. Sei lá, Deus pode fazer um milagre. Mas vamos que a gente tenha que alugar um HSBC, um Citibank Hall, sei lá. Que a gente tenha que alugar um lugar. Tem que haver a participação dos dizimistas e ofertantes. Se não houver prosperidade na sua vida, essa visão que é dada por Deus não pode ir para frente. Então, creia no seguinte: o responsável por fazer a tua vida prosperar é o próprio Deus, que deu à igreja a visão na qual você está inserido. Amém? E se Ele te chama para ser dizimista e ofertante nessa igreja, semear nesse solo, é porque Ele tem um propósito para que você prospere, para que você continue abençoando e essa obra possa alcançar outras pessoas que ainda não foram alcançadas. Amém, gente? Graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, que promete na Sua palavra que nada nos faltará, e nós cremos, nada, absolutamente nada nos faltará. Em nome de Jesus te damos graças, em nome de Jesus te bendizemos, e todo o povo de Deus diz amém. Se você já tem o seu envelope, eu vou pedir que você use as cestas que vão circular entre os bancos. Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante. Enquanto o pessoal está recolhendo as ofertas, a gente vai fazer uma apresentação de dois bebês, da Sara e da Maria Luísa. Deixa eu pedir para as famílias já trazerem a Sara e a Maria Luísa aqui para cima, para a gente orar e apresentá-las a Deus. Enquanto eles estão trazendo, deixa eu só explicar para você, que está nos visitando, talvez, por que a gente não batiza crianças. É simples, a Bíblia, que é a nossa referência, que é o nosso fundamento, que é o solo no qual nós nos firmamos, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Ora, se crer vem antes do batismo, e crer é ato consciente, não é um ato involuntário, então o batismo também tem que ser um ato consciente. O batismo também tem que ser uma decisão pessoal. Você pode batizar uma criança quantas vezes você quiser. Esse batismo não tem valor algum, porque não foi uma decisão pessoal e consciente daquela criança, daquele bebê. Pode ter um valor simbólico religioso, mas para Deus, o batismo que tem valor é o batismo que você toma a decisão de dizer: não, eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Ele é o meu Salvador, então eu vou ao batismo nas águas em obediência ao mandamento que Ele deu para sepultar a velha criatura, porque eu morri em Cristo e eu nasci de novo em Cristo. E eu sou uma nova criatura. Amém? Quem é nova criatura aqui, diga amém. Amém. Então nós apresentamos as crianças, não imaginando que Deus não as conheça. Nós sabemos que Deus as conhece muito bem, cada célula. Mas nós fazemos isso num ato de fé, apresentando a vida dos nossos filhos a Deus, declarando com isso: Senhor, nós estamos na Tua dependência, para que Tu faças uma obra de bênção, de crescimento sadio na vida de cada um dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Eu fiz assim com os meus filhos, esses casais estão fazendo agora com os seus filhos, e é assim que a igreja faz. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Bom, não adianta hoje eu dizer primeiras damas, porque são duas damas, né? Então eu vou começar por quem está mais perto. Essa aqui é a Maria Luísa. Mas vou te contar, já nasceu com cabelo para valer, hein? Igual o pai, puxou o pai. Amém.
Vamos orar pela Maria Luísa, pela família. Senhor nosso Deus e Pai, nós impomos as nossas mãos sobre a Maria Luísa, que, ó Deus, é trazida aqui pelos seus pais, para ser apresentada a Ti num ato de fé. Com isso, ó Deus, há uma declaração, há um pedido dizendo: Deus, toma conta da nossa filha, cerca a nossa filha com os Teus anjos, cerca a nossa filha com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, com a Tua unção, dá a ela crescimento sadio, tanto espiritual como emocional e físico, e no nome de Jesus, livra a Maria Luísa de todo o mal. Em o nome de Jesus nós declaramos aqui, falidos e destruídos, todo e qualquer plano que o inimigo poderia pensar em tramar contra essa criança. Nós declaramos um futuro de sucesso, crescimento sadio, declaramos, ó Deus, sucesso em tudo aquilo o que a Maria Luísa estiver envolvida, nos estudos, futuramente na escolha de carreira, no seu trabalho, casamento. Nós declaramos sucesso sobre a vida dela, em nome de Jesus. Nós, ó Deus, oramos pelos pais, te pedindo que tu dês a eles sabedoria, para que eles eduquem, ó Deus, a sua filha, nos caminhos da excelência, que são os caminhos da tua palavra. Que no nome de Jesus não falte a eles, jamais, recursos materiais, emocionais e espirituais, para dar a Maria Luísa tudo aquilo que ela necessita. Que o Senhor use a esse casal, para fazer na vida da Maria Luísa uma obra de bênção, de desenvolvimento abençoado. Nós abençoamos essa família, impomos as nossas mãos e declaramos sobre eles a tua paz, a tua graça, a tua prosperidade, o teu amor e o teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Amém. Vamos apresentar também a Sara. Gente, a Sara, é óbvio, toda criança é um milagre, mas em especial eu estava lendo aqui um testemunho dos pais aqui da Sara, do Wilton e da Paula, que eu me lembro a época que a Paula estava querendo esse bebê, e ela chorava porque queria e não engravidava, e a gravidez não pegava, e ela teve uma sequência de 4 abortamentos, né? Ela ficava feliz quando engravidava, depois ela vinha decepcionada, triste, sem entender, mas Deus fez um milagre, e não só esse, porque eles me deram um papel ali com alguns testemunhos, falando de... Vocês estão aqui na igreja há quanto tempo? 2008 foi a época que o Wilton fez a escola bíblica, né? Depois ele se ofereceu como voluntário para trabalhar na escola e tal. A partir de 2008, essa transição de 2008 a 2009, ele estava colocando ali que Deus tem dado a ele carro 0 quilômetro, carro importado, curou o Wilton de um câncer de garganta, que os médicos talvez considerassem como incurável. O homem não podia falar, não podia comer, não podia engolir, hoje está aí comendo, está até engordando. Curou a esposa desse problema de abortamentos sequenciados, deu a eles o sonho que era essa filha, um apartamento, não perderam, não precisaram vender a casa, compraram um apartamento numa cobertura. Deus tem dado prosperidade, e eu creio que essa obra que Deus tem feito não é só para a vida de alguns, é para a vida de cada um de vocês aqui, porque o Deus que a gente serve é um Deus de graça, amém? Queria que vocês estendessem as mãos então na direção aqui da Sara, e no nome de Jesus nós vamos abençoar. Senhor, nós te agradecemos pela vida dessa criança, por esse milagre, ó Deus, concedido a esse casal, por uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Na verdade, ó Deus, eu me lembro aqui das vezes em que o Wilton, a Paula, pediram oração, e naquele momento, ó Deus, até parecia que a oração não estava sendo ouvida, mas aqui está o testemunho de que a oração foi ouvida. E ainda, ó Deus, que pareça que o Senhor não está ouvindo certas orações que têm sido feitas, elas têm sido ouvidas e elas serão respondidas em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, a vida dessa criança, que ela tenha crescimento sadio em todas as áreas da sua vida. Que ela seja, ó Deus, sadia no seu espírito, que ela seja sadia nos seus sentimentos, na sua alma, que ela seja sadia no seu corpo, que ela seja livre de qualquer ataque do inferno, na área da saúde, das emoções, na área física. No nome de Jesus, nós declaramos o acampamento dos anjos ao redor dessa criança, o Teu Espírito Santo guardando e enchendo essa criança, e em nome de Jesus, dando a ela graça sobre graça. Em nome de Jesus, nós abençoamos os pais dessa família, para que Tu dês a eles cada vez mais sabedoria, para que Tu dês a eles visão,
capacitação para que eles sejam esse testemunho vivo que eles têm sido. Nós os abençoamos e já te agradecemos. Em o nome de Jesus. E toda a igreja diz amém e amém. Amém. Gente, a Denise estava me lembrando que vocês também estão com uma pessoa da família passando por um problema de saúde, sua mãe. Vocês também estão com uma pessoa da família passando por um problema de saúde? Não? Só vocês aqui? Ok. Pois olha, a gente não orou. Tá, ok. Não é nada tão grave assim. Ok. De qualquer maneira, a gente não orou, mas eu quero profetizar para vocês cura para o pessoal da família de vocês que possa estar passando por algum tipo de enfermidade. Em nome de Jesus, a gente quer declarar a sua cura aqui em nome de Jesus. A gente quer declarar aqui o poder de Deus sobre a sua vida, a sua graça sendo derramada, removendo toda enfermidade em nome de Jesus. Toda a igreja do Senhor diz amém. Glória a Deus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Gente, hoje no primeiro culto, como tudo aqui está preparado para o encontro do pessoal da Vibe, o primeiro culto foi um desastre. Porque a minha projeção aqui ficou cortada pela metade, igual queijo quando você corta as pontas. E desaparece metade das letras, né? Então, esquece o projetor. Deixa eu pegar minha Bíblia. Coincidentemente ou não, hoje eu trouxe a Bíblia. Hã? Não. Quero púlpito, não. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. No capítulo 1. E eu vou ler a partir do versículo 10. O apóstolo Pedro escrevendo para a comunidade dos judeus convertidos que haviam se dispersado por todo o mundo conhecido por causa da perseguição à igreja, haviam se dispersado pelo sul da Europa, norte da África. Então o apóstolo Pedro escreve essa epístola e a segunda epístola para encorajar esses cristãos que estavam sendo perseguidos. E essa epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, por incrível que pareça, diferentemente do que eu já ouvi alguns estudiosos dizendo, essa epístola é basicamente uma epístola sobre graça. A epístola de Pedro, ela fala sobre a graça, a capacitação que a graça pode nos dar para que nós passemos pelos dias difíceis da vida e cheguemos do outro lado vitoriosos. É uma epístola de encorajamento àqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, alguns deles presos e mortos. E alguns estavam abrindo mão da sua fé. Então o apóstolo Pedro escreve essa epístola para encorajá-los a não abrir mão da sua fé, porque ele sabia e afirmava para eles: a graça vai dar a vocês capacitação para enfrentar essa perseguição e para sair do outro lado fortalecidos, encorajados e vitoriosos. Amém, gente? E aqui ele começa dissertando alguma coisa sobre o Evangelho, puxando alguma coisa que esses cristãos entendiam que era o Antigo Testamento. Tudo que esses crentes dessa época possuíam eram os escritos da Antiga Aliança. Eles ainda não tinham as epístolas de Paulo, se bem que nesse momento aqui já havia alguns escritos já havia algumas epístolas escritas, como a epístola de Tiago, de Judas, mas ainda não havia todo o Novo Testamento como nós conhecemos hoje. Então o apóstolo Pedro escreve para eles falando sobre coisas que foram profetizadas no passado, a respeito do momento que eles viviam, e a respeito do momento que nós vivemos hoje. E o apóstolo Pedro escrevendo para eles, falando sobre os profetas e as profecias, ele diz aqui no versículo 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada.
É interessante que o apóstolo Pedro escreve aqui, dizendo que os profetas, na verdade, o que eles disseram e registraram foi a respeito da graça destinada à igreja. Eles não escreveram, quando você olha para a profecia bíblica, quando você vai ao Antigo Testamento e estuda os textos proféticos, todo o texto profético do Antigo Testamento, ele se desenvolve em 3 vias. Eu fico impressionado que na maioria dos seminários não se ensina isso. E muitos seminaristas saem do seminário sem saber isso. Que os textos proféticos do Antigo Testamento se desenvolvem em 3 vias. Uma histórica que se cumpre em Israel. Uma profética que se cumpre em Jesus. E uma espiritual que se cumpre na igreja. Por isso você pode olhar para toda e qualquer promessa do Antigo Testamento e trazer para o contexto da sua vida, porque espiritualmente aquela promessa pertence à igreja. E aqui o escritor Pedro, escrevendo à igreja, a esses crentes perseguidos, ele afirma isso. Foi a respeito destas coisas que os profetas, dessa salvação, essa palavra salvação aqui no grego é sotéria, que vem de sozo, que significa salvação, cura, libertação, prosperidade, vida abundante, plenitude. Ele diz, foi a respeito disso que os profetas indagaram e inquiriram. Mas Deus, o que é isso que você está dando para nós aqui? O que isso quer dizer? Qual é o significado pleno disso aí? Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Escreveram a respeito da graça, do favor de Deus destinado não simplesmente ou meramente a eles, mas em especial à igreja. Amém? Eu quero que você lembre do seguinte, a gente costuma dizer isso, quando dá aula de teologia, a gente diz, nós estamos vivendo na dispensação da graça. A palavra dispensação significa um período, um tempo, um momento. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Mas eu preciso tirar esse conceito teológico, teórico, rígido, engessado, que é uma palavra vazia, e entender que nós estamos vivendo no tempo da graça. E foi a respeito dessa graça que os profetas escreveram, essa graça destinada a nós. E graça é favor imerecido. Graça não é outra coisa qualquer. Graça é favor imerecido. Não é aquilo que você merece, ao contrário, muitas vezes é até o que você não merece. Graça é favor imerecido, e foi a respeito disso que os profetas escreveram, perguntaram, ficaram curiosos. O versículo 11 diz que esses profetas, eles investigaram atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito Santo, que foi sobre esses profetas para revelar a eles a vinda do Cristo, a vinda da igreja, a graça sobre a igreja, e que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Então, esse segundo versículo aqui, o versículo 11, está dizendo para nós aqui que esses profetas, eles escreveram, mas eles investigaram de maneira atenta, e isso faz parte, essa investigação atenta, cuidadosa, faz parte da cultura judaica. Se você algum dia for a Israel, quando fui a Israel, eu fui, é óbvio, todo mundo faz essa visita ao Muro das Lamentações. Quem vai a Israel tem que ir ao Muro das Lamentações. Nós fomos ao Muro das Lamentações, e no Muro das Lamentações, você virado de frente para o muro, à sua esquerda tem uma sinagoga, que é, na verdade, um salão de leitura. E quando você entra naquele lugar, só os homens podem entrar. As mulheres, a Denise não entrou porque as mulheres não podem estar naquela área, elas têm uma área separada. E eu entrei dentro daquela sinagoga, entrei ali dentro, e o que mais tinha ali dentro eram livros, estantes de livros, que qualquer um podia chegar e pegar. Homens de todas as idades, homens bem idosos, de cabelos e barbas brancas, e crianças pequenas, todos sentados, às vezes em pequenos círculos de 2, 3, 4, 5, e ou eles estavam orando, ou eles estavam estudando e explicando o que eles estavam estudando. Atentamente, faz parte da cultura judaica. Ir atentamente aos textos sagrados, buscar o seu entendimento. E a gente sabe que eles não têm tido uma revelação plena
como nós, porque há uma venda sobre os olhos deles. E eles não conseguem enxergar que Jesus é o Messias. Nós já tivemos essa revelação. Mas a gente ora e a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai haver um avivamento em Israel. Mas as coisas estão se encaminhando para isso. E mais cedo ou mais tarde vai haver um avivamento em Israel, como já está começando a acontecer. Já existem muitas igrejas cristãs com judeus convertidos em Israel, em Jerusalém mesmo. E mais cedo as coisas estão se encaminhando para isso. E diz aqui que esses homens já naquela época já tinham esse hábito de atentamente observar as Escrituras e tentando entender qual seria o momento, quais as circunstâncias, para que aquilo que estava sendo revelado a eles viesse a acontecer, viria a acontecer, viria a se concretizar. Eles estudam isso, mas ele termina dizendo aqui que essas circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje o tempo que vem após os sofrimentos de Cristo. Ou seja, nós estamos vivendo em tempos de glória. Amém? Nós estamos vivendo num tempo em que a glória de Deus pode e vai se manifestar na sua vida. Em que a glória de Deus já tem se manifestado. Eu citei esse testemunho aqui, do Hilton e da Paula. O que fez com que eles recebessem tudo aquilo que eles testemunharam? Casa, apartamento, carro, filha. O que fez isso? A manifestação da glória, da graça de Deus na vida deles. Amém? E cada testemunho que a gente recebe aqui na frente, a gente sabe, é uma manifestação da glória de Deus presente hoje, que vem após os sofrimentos. Jesus sofreu para que isso acontecesse, para que a glória dele se manifestasse na nossa vida. Amém? Jesus passou pelo que passou com esse objetivo, visualizando. A Bíblia diz que Jesus visualizava esse tempo, que Jesus já via esse tempo acontecendo. Pela fé, Jesus já visualizava um tempo da sua glória sendo derramada. Ele morreu não foi por uma causa política, ele não morreu por uma ideologia, ele morreu por mim e por você, porque ele visualizava a glória de Deus se manifestando na minha e na sua vida. Amém? Nós vivemos os tempos em que a glória de Deus está se manifestando. O versículo 12 diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Ele diz, olha, esses caras ficaram curiosos para saber aquilo que você hoje sabe. Esses caras morreram de curiosidade de saber a plenitude daquilo que você hoje, de maneira tão simples, conhece. E até os anjos ficaram curiosos. E quando Deus talvez tenha apresentado o plano dele de enviar Jesus, os anjos talvez, segundo o que diz aqui, os anjos anelam para escutar, desejam conhecer, saber mais. Pô Deus, mas que maluquice é essa? Você vai enviar o teu filho amado em forma de gente para morrer na cruz por eles? Esse pessoal com tanto defeito, lembre-se do seguinte, a origem deles é Adão, o cara te traiu. Será que vale a pena você investir nisso? De mandar o teu filho amado para que ele morra numa morte vergonhosa, dolorosa, sofrida, de cruz, para que eles sejam abençoados? Será que vale a pena? E a resposta é simples. Basta você olhar para a história e saber que Jesus veio. Se Jesus veio, é porque Deus disse, sim, vale a pena. Eu vou investir para que a minha glória se manifeste na vida desses meus filhos, daqueles que vão ser meus filhos. Talvez Deus tenha dito para os anjos, olha, presta atenção numa coisa, vocês são minhas criaturas, mas eles vão ser meus filhos. Coisas que os anjos anelam perscrutar. O que eu quero falar para você nessa manhã é uma coisa tão simples que a gente ouve desde o dia que se converteu. Jesus Cristo é a solução. É uma frase que já entrou dentro do vocabulário do evangeliquez, nessa língua que só o crente fala. Jesus Cristo é a solução. As pessoas falam isso, mas elas não se tocam do que estão falando. Por que a gente pode confiar nessa palavra e dizer para alguém, Jesus é a solução, Ele é a resposta, Ele é a saída que você precisa? As pessoas às vezes vêm a você pedindo oração por coisas, e na verdade o que elas precisam é de Jesus.
Eu preciso de dinheiro para resolver esse ou aquele problema financeiro. Eu preciso de que Deus faça uma obra na minha vida para me curar e me livrar dessa ou daquela enfermidade. Mas o que na verdade a pessoa precisa é de uma revelação a respeito de quem Jesus é. De uma revelação a respeito do que Jesus pode fazer. Quanto mais revelação eu tenho sobre quem Jesus é, mais cura se manifesta na minha vida. Quanto mais revelação eu tenho sobre quem Jesus é, mais prosperidade se manifesta na minha vida. Quanto mais revelação eu tenho a respeito de quem Jesus é, mais da sua glória se manifesta na minha vida. Eu preciso de mais e mais revelação a respeito de Jesus. Eu preciso vir à igreja com fome e sede de conhecer mais Jesus. Eu não posso vir à igreja querendo ouvir a nova música que vão ensinar. Eu também quero ouvir a nova música. Mas o meu alvo não é conhecer a nova música, o meu alvo não é bater palmas, o meu alvo não é dançar, o meu alvo não é conhecer o novo pregador, o meu alvo não é ver aquela mensagem maravilhosa, o meu alvo é conhecer mais e mais profundamente Jesus. Porque quanto mais profundamente eu conheço Jesus, mais da sua glória se manifesta, mais da sua graça se manifesta. E eu só desfruto da graça se eu tiver uma revelação de Jesus. O homem sem revelação de Jesus não desfruta da graça. O homem sem revelação de Jesus, ele cai dentro da lei. O homem sem uma revelação de Jesus, ele tenta fazer coisas para Deus. Porque ele não conhece a graça. E como ele conhece a lei, ele tenta alcançar Deus por obras. E ele cria todo um sistema religioso. O que é religião? Religião é o que o homem cria para tentar alcançar Deus. Acenda a vela, apaga a vela. Raspa a barba, deixa a barba crescer. Raspa a cabeça, deixa o cabelo crescer até o calcanhar. Isso é religião, isso aí é mole. Isso aí não é difícil. Olha, na nossa religião, você tem que raspar a cabeça, você tem que usar um tapa-olho, só pode usar na segunda-feira amarelo, na terça preto, na quarta verde. E cada cor dessa tem uma conexão astral com o Espírito do Altíssimo, porque o amarelo é ouro, prosperidade, o preto é quando você está de jejum, é o nada, é o escuro absoluto, quando você veste o verde, é esperança. Então, isso é mole. Eu dou para você uma lista de faça, não faça, vista, não vista, vá, não vá, é mole. Difícil é você aceitar que Jesus é a tua suficiência, que você não precisa de mais nada além dele, para chegar até a ele. Ele próprio se doa a você, para que você se possa chegar a ele. Você acha que sozinho consegue chegar a ele? Você precisa dele para chegar até ele. E você precisa dele para continuar crescendo nele. Você precisa dele para conhecer mais dele. Sem ele, sem mim, nada podeis fazer. Não foi isso que Jesus disse? Eu preciso me lembrar que Ele mesmo dá a você as ferramentas para que você o conheça mais e mais. Então eu preciso olhar e saber, não é religião, não é religiosidade, é um relacionamento íntimo e genuíno com um Deus verdadeiro, que me ama e que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu preciso ter uma visão de Deus clara, investigar como eles investigaram aqui. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, para a igreja, ministraram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisa que até os anjos ficam assim de cabelo em pé, querendo entender, e que muitas vezes só você entende por revelação do próprio Espírito Santo. Por isso, cingindo-vos, versículo 13, por isso cingindo o vosso entendimento. Cingir aqui, a palavra cingir é você se proteger com você colocar um cinto. É você usar uma cinta, cingindo o vosso entendimento. Ele não está dizendo cingindo a vossa cintura, para que a calça não caia. Cingindo o vosso entendimento, ou seja, protegendo, guardando o seu entendimento, a sua mente, o seu pensamento, para que você não fique pensando o que Deus não pensa. Para que você não fique pensando o que Deus não pensa. Para que você não fique pensando coisas erradas a respeito de Deus e daquilo que está acontecendo. Esse problema aí, eu acho que Deus não me ama, acho que Deus se esqueceu de mim. Isso é um pensamento que vem do inferno. Isso é um pensamento que vem do inferno.
E muitas vezes tem crente para te ajudar com esse tipo de pensamento. Realmente, Deus está enviando sobre a sua vida esse miserê, que é para que você cresça e amadureça no Senhor. Gente, eu nunca vi miserê fazer alguém crescer e amadurecer no Senhor. Pelo contrário, o que eu tenho visto é um miserê provocar nas pessoas afastamento e revolta contra Deus. Eu fico impressionado que há pessoas que ficam dizendo isso, não, Deus te deu esse problema, aquele problema, para que você se aproxime mais de Deus, mas elas só falam isso enquanto elas não estão passando pelo problema. Enquanto são os outros, é Deus que está fazendo. Quando é com elas, irmãos, olhem por mim porque o diabo está furioso. Quando é com os outros, é Deus que está te ensinando uma lição. Quando é comigo, é o diabo que está furioso. Eu preciso entender que, quando eu olho para a Bíblia, você já leu sobre a vida de José? A gente já falou aqui sobre a vida de José. E há uma passagem interessante no capítulo 39, no primeiro culto a confusão foi tão grande que eu falei capítulo 30, mas foi no capítulo 39, 9 capítulos antes, eu errei o alvo. Mas no capítulo 39, no versículo 3, a Bíblia diz que José é vendido pelos seus irmãos como escravo, ele é vendido para os ismaelitas, um garoto que talvez tinha aí, alguma coisa em torno de 16 anos de idade. Tu imagina o desespero do moleque, sendo vendido, levado para longe da casa do pai, onde ele tinha conforto, onde ele tinha chamego, onde ele tinha paparicos, e de repente agora ele é vendido como escravo. Os ismaelitas passam, compram, acham que José é uma boa mercadoria, que vai render uma boa grana, levam ele para o Egito, e no Egito ele é colocado numa praça. A Bíblia não conta todos esses detalhes, apenas diz que os ismaelitas o levaram para o Egito e o venderam como escravo. Mas a gente sabe como era o processo, historicamente a gente sabe como era o processo. O processo é que o escravo era trazido, amarrado, algemado, e ele era colocado em pé sobre um pequeno tabuleiro, e as pessoas o observavam, e ele era retirado, removido das suas roupas, nu, ele era exposto para que as pessoas o observassem, vendo se havia algum defeito, alguma mancha, alguma coisa na pele, alguma doença de pele, examinavam os dentes, como alguém examina dente de cavalo, para ver se valia a pena ou não gastar um dinheiro com aquele tipo de escravo. E as pessoas começavam a dar lance, eu dou 500, eu dou 600, 700, e a pessoa ali, sendo exposta, você imagina a situação do garoto, sendo exposto como carne no mercado, sendo vendido como escravo. Mas aí no versículo 3 do capítulo 39, diz que Deus estava com José, Deus era com José, e que fez dele um homem próspero. Agora, se eu chegasse, você e eu, se tivesse uma oportunidade de entrar numa máquina do tempo, viajar até o Egito, na época e no dia em que José estava sendo vendido como escravo, e você desse um passo adiante e dissesse para ele, garoto, fica tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas, tu não sabe de nada, tu vai ser um cara grande aqui nessa terra, tu vai mandar pra caramba, tu vai ser próspero aqui. Eu garanto para você que José ia olhar para você e ia dizer, tanto maluco para falar com tanta gente, tem que vir falar justo comigo, numa hora dessa. Já não bastasse eu estar aqui nessa situação, e ainda tem que vir esse louco para ficar falando essa montoeira de besteira para mim, porque a situação que ele vivia, e isso é o que acontece em muitas situações, em que você ouve certas coisas a respeito do teu futuro, que te parecem na hora uma falsa profecia, porque muitas vezes você ouve alguma coisa que sai dessa plataforma, dizendo que ainda essa semana o teu problema vai se resolver, e você ouve aquilo e você fala assim, caramba, não é possível, isso é para alguém, não pode ser para mim, porque essa situação que eu estou vivendo não se resolve em poucos dias. De quinta até domingo, ou de domingo até o próximo domingo, não vai se resolver esse problema que já está rendendo aí há tanto tempo, vai ser agora no espaço de uma semana que de repente, pumba, tudo vai se resolver. Pois é, Jesus transformou água em vinho assim, ó, pá, em 1 segundo. Alguém podia pensar, poxa, o tempo que vai levar até buscar, ir lá onde vende o vinho, e trazer o vinho para cá, e aí a festa já até acabou. E Jesus foi lá e pá, num segundo, resolveu o problema. José ali talvez parecesse para ele uma falsa profecia, sendo falado para ele que, mas a Bíblia diz que Deus era com ele, que Deus o favorecia. Amém, gente? Amém. E aí acontece uma coisa que parece assim, você lê, e lê meio assim, apressado, não se toca nisso, mas ele foi comprado por um homem chamado Potifar,
E Potifar era um oficial próximo, ele era um ministro do faraó. Você sabe quantas vezes esse homem deve ter ido ao mercado para comprar escravos? Você consegue imaginar quantas vezes alguém ia a um mercado de escravos para comprar escravo na vida? Porque, venhamos e convenhamos, é um bem durável. Não é uma coisa que você compra toda semana. Não é uma coisa que a mãe vira para o filho e fala: Juquinha, vai lá no mercado comprar 2 escravos que acabou aqui. Hã? Não é como banana ou batata. Alguém que comprava um escravo como José, um garoto de 16 anos, se esperava que esse escravo vivesse até os 30, 35. Então eu só vou voltar no mercado para comprar um outro daqui a 15, 20 anos. E justo naquele dia, naquela hora, esse homem chamado Potifar aparece naquele mercado para comprar um escravo. E ele não chegou nem antes, nem depois. Ele não chegou nem mais cedo, nem mais tarde. Ele chegou naquela hora em que José estava sendo oferecido. E não podia ser outra pessoa, porque Deus tinha um propósito de que José parasse no palácio de Faraó. Não tinha outra oportunidade. Faraó, pessoalmente, jamais iria ao mercado comprar escravos. Então Deus dá uma coceira em Potifar. E ele fica incomodado em casa, dizendo: rapaz, não sei se foi a esposa dele. Potifar, estou precisando de um escravo novo aqui. Faz favor. Mulher, tu já tem tanto escravo nessa casa. Deixa isso para lá. Aproveita esses que tem aqui. José, isso aqui já está tudo acabado. Isso aqui está precisando de retífica no motor. Esse outro ali, os dentes já foram embora, não tem mais dente. Esse aqui, estou precisando de um novo. Mulher, deixa isso para lá. Vai lá e vai agora que está na hora do leilão. A gente não pode perder, vai lá. Ele chega exatamente na hora que José está sendo vendido. E de alguma forma, ele ganha aquele leilão, porque ele também podia ter perdido o leilão para alguma outra pessoa. Não podia? Mas você sabe como é que isso se chama? Se chama graça. Porque pode parecer coisa terrível, o cara sendo vendido, e o outro vai e compra, mas no meio daquilo ali, a graça de Deus estava se manifestando. José chegou a ser um governador, um homem rico e poderoso, mas antes de ter riqueza e poder, José tinha algo muito maior e melhor. José tinha o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Não fique chateado ou aborrecido porque você ainda não tem o carro que você quer, a casa que você deseja, aquele casamento que você sonhava, porque o favor de Deus é o mais importante. O favor de Deus, a graça de Deus, Jesus é a graça encarnada. E esse texto que nós estamos lendo aqui, de 1 Pedro, mostra para nós que conhecer mais e mais de Jesus e da sua graça é o que produz na nossa vida mais graça. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais graça eu tenho. Por isso, o púlpito, eu falo púlpito por hábito, porque na verdade nem púlpito tem aqui, é só a plataforma. Mas a plataforma da igreja é justamente o lugar da onde o que tem que sair é uma revelação de Jesus para a sua vida. A plataforma da igreja não pode ser lugar para pregação político-partidária. Em muitas igrejas, quando chega essa época, este aqui é o nosso candidato à igreja, vocês têm que votar nesse cara, porque esse camarada vai arrumar um terreno de graça para a igreja. Mentira! Ninguém dá nada de graça para ninguém, muito menos o governo. O governo já te deu alguma coisa na vida? Não é nada. Ah não, pastor, mas eu recebi o Bolsa Família. Tu está pensando que ele está te dando de graça? Está te dando para você votar de novo nela. Porque se você não vota nela, o que ela diz para você? Cuidado, porque o próximo governo vai cortar isso aí. Você... O púlpito não é para você fazer pregação político-partidária, é para você revelar quem Jesus é. O púlpito não é para ficar entrevistando o capeta. Fala de onde veio, para onde vai, endereço, CEP, identidade. Não. O púlpito é feito para revelar Jesus. Amém, gente? Entenda isso. O púlpito não é para mostrar o quanto o pastor é inteligente, intelectual e quanta cultura ele tem. O púlpito é para revelar Jesus. Porque se Jesus não é revelado na sua vida, você não cresce em graça. O plano e o propósito de Deus para a sua vida é que você cresça em graça.
Você olha para o Antigo Testamento e você vai ver que a Bíblia diz que Noé, o favor de Deus era com Noé. Você olha para Esther e a Bíblia diz que o favor de Deus era com ela. Esther teve uma atitude, ontem aqui, foi falado sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram, olha, pode nos lançar na fornalha ardente. Se o nosso Deus quiser nos salvar, salvou. Se não quiser, paciência, vamos morrer queimados, mas nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua de ouro aí. Esther teve a mesma atitude. Alguém disse para ela, Esther, olha só, você ganhou o concurso de Miss, que o rei promoveu. Você vai ter acesso ao rei. Mas olha só, você tem que entrar na presença do rei bem devagar. Vai bem devagar, porque apesar de você ter sido eleita a favorita do rei, se você disser alguma coisa que desagrade ao rei, ele pode mandar te decapitar na hora. Você está frita. Então você vai devagar. Mas o tio dela havia dito, Esther, você é a única esperança que o povo de Deus tem. Há um plano para um holocausto, para um extermínio completo e total do povo de Deus aqui nessa terra. Nós estamos exilados nessa terra. E nós precisamos de um socorro que venha de Deus. Você é um instrumento que Deus tem, porque ninguém mais tem acesso a esse rei. Só você. Você foi escolhida como uma favorita. Se você entrar lá e pedir para que ele interceda por nós, talvez haja uma chance do povo de Israel sobreviver. Ela pensou, refletiu, e ela disse, quer saber de uma coisa? Quando eu entrar na presença do rei, eu vou interceder pelo meu povo. Se ele me matar, matou. Se não matar, azar. Eu estou aí, eu vou lá, eu vou falar. E ela falou. E Deus deu a ela graça, favor. E o rei reverteu aquela ordem que era de extermínio geral de Israel. Quando você começa a olhar os personagens bíblicos do Antigo Testamento, Deus deu a eles favor, graça. Muito mais graça, favor e merecido, Deus tem para você que está na nova aliança. Amém? Você precisa se conscientizar. Deus é comigo. Deus está comigo. O Espírito Santo habita em mim. Deus é a meu favor. Não importa a situação que você esteja vivendo, o que o diabo quer é arrancar da sua boca uma confissão de desconfiança em relação a Deus. Não, eu já vivi dias de glória, porém agora eu estou no pó. Sou como Jó. Você não é como Jó coisa nenhuma. Há pessoas que tentam fazer um paralelo entre a sua vida e de personagens bíblicos que passaram por poucas e boas. Então era só uma coisa, Jesus passou tudo o que ele passou, para que você não tenha que passar o que Jó passou. Você não tem que ficar dizendo, acho que a minha vida é igualzinha de Jó, eu sou o Jó do século 21, aleluia. Você é o que você crê que você é. Se você crê que você é o Jó do século 21, amém, sofra em paz. Mas se você olha para a palavra e acredita que Jesus pagou o preço plena e totalmente para que você não tenha que viver o que Jó viveu, então você vai viver aquilo que Deus planejou para você viver, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida vitoriosa. Amém? Aleluia! Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cinjam o seu entendimento, proteja o teu entendimento, a tua mente, com os pensamentos de Deus, e fique firme, espere inteiramente na graça que está sendo trazida através da revelação de Jesus Cristo. Quanto mais revelação de Jesus eu tenho, mais na graça eu ando. Quanto mais revelação de Jesus eu tenho, mais na graça eu desfruto. Mas eu preciso de buscar uma revelação contínua de mais e mais de Jesus na minha vida. Não foi por outra razão que o apóstolo Paulo, quando se apresenta orando pela igreja, ele escreve para os Efésios dizendo, eu oro por vocês sempre, constantemente, pedindo que vocês recebam uma revelação da altura, da profundidade, da largura, da dimensão plena do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês entendam quem Ele é, o poder que opera em vocês, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Eu oro para que vocês recebam essa revelação. E essa oração de Paulo ecoa até os dias de hoje. E eu faço essa oração pela igreja. Eu não posso atribuir simplesmente a essa oração tudo aquilo que Deus tem nos dado. Mas eu garanto para você que muitas das coisas que a gente tem alcançado é em função dessa oração. Nós precisamos de ter uma revelação plena de quem Jesus é.
um entendimento pleno de quem Jesus é, porque é isso que faz com que a gente ande cada vez mais na graça, em graça, pela graça, crescendo em graça, que a gente utilize a fé que vem pelo ouvir. Há pessoas que são verdadeiros obesos espirituais, recebem uma fé que vem pela palavra, mas não conseguem usar essa fé, porque não entendem que a fé é utilizada, o veículo pelo qual a fé é utilizada é a graça. Não é o meu desempenho. Eu posso usar a minha fé porque eu sou obediente. Eu posso usar a minha fé porque eu sou cumpridor dos mandamentos. Eu posso usar a minha fé porque eu sou santo puro. Aleluia. E não estão entendendo que o único veículo pelo qual a sua fé pode se manifestar eficazmente é através do amor e da graça. A fé genuína que traz milagres à existência, o apóstolo Paulo diz, é a fé que opera através do amor. E eu preciso entender que esse amor é manifestação, já de cara, da graça. Porque é amor que a gente não merece, é amor incondicional. E eu preciso dar valor a isso. Ele diz aqui no versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Há pessoas que leem isso aqui e não conseguem entender. Elas acham que isso aqui é um mandamento, seja santo. Eu preciso ser santo, eu vou ser santo, eu consigo ser santo, eu posso ser santo. Meu Deus, eu sou santo, eu tenho que ser santo. E elas fazem uma força danada, mas não estão entendendo que, na verdade, quando o apóstolo Pedro escreve isso aqui, ele não está escrevendo sobre obras, ele está escrevendo sobre graça. O tema da epístola é sobre graça. E quando ele diz, sejam sóbrios e firmem-se inteiramente na esperança da graça, da manifestação da graça, aí ele diz o seguinte, se vocês forem sóbrios, se vocês se firmarem nessa sobriedade, e vocês seguirem aquele que chamou vocês das trevas para a luz, sem que vocês façam força, vocês serão santos como Ele é santo. Sem que vocês se esforcem para você se tornar santo por acidente. Tornei santo e não estou nem sabendo disso. Estou nem sentindo isso, estou nem percebendo isso, porque na verdade santo em Cristo você já é. Você não é santo pelo que fez, você é santo pelo que Ele fez. O que eu preciso é de uma revelação cada vez maior desse entendimento como filhos da obediência. Veja só o seguinte, quando as pessoas leem isso aqui, filhos da obediência, eu tenho que ser um filho da obediência, obedecer, obedecer, obedecer. Presta atenção numa coisa, se mudasse o nome da sua mãe para Dona Obediência, você seria filho da obediência, de tão obediente que ela foi. Mudaram o nome dela de Maria para Obediência. Imagina o seguinte, se a sua mãe tivesse agora o nome mudado por causa de uma vida de obediência que ela viveu, você seria filho da Dona Obediência. Não significa que você foi obediente. E na verdade nós somos filhos da obediência porque Jesus foi obediente. E a obediência que Ele espera de nós é obediência à fé, não obediência à lei. Não obediência a mandamentos, mas obediência à fé. O apóstolo Paulo fala sobre a obediência da fé, e a obediência da fé exige de mim e de você ser guiado pelo Espírito, e não ter decorado leis e mandamentos. Para obedecer à fé, eu preciso ouvir, como é Deus, espera aí, é para o quê? Para perdoar o bené. Não, peraí, o bené é uma bênção, mas aquilo que ele aprontou comigo não se faz nem com um cachorro sardento, não, como é? Sarnento. Cachorro sardento, não, sarnento. Aquilo que ele fez comigo, nem com um cachorro sarnento se faz. É ele lá, é o cá. Não, mas espera aí, é obediência à fé. Então, eu vou lá. Eu não vou nem perdoar, não, eu vou pedir perdão para ele. Porque eu retive contra ele alguma coisa no meu coração. Isso é pior do que imaginar que ele fez alguma coisa contra mim. Eu preciso então ir lá e pedir perdão por aquilo que eu retive aqui, e liberar e restabelecer com ele esse laço que foi quebrado por alguma coisa, por alguma bobeira, alguma bobagem. Gente, presta atenção numa coisa, não fique aí pensando se você deve ou não deve obedecer ao Espírito Santo. Uma vez eu preguei aqui uma mensagem sobre você dar valor às coisas que Deus te dá. E você valorizar as pessoas que estão perto de você enquanto elas estão perto de você. Eu já vi gente chorando na beira do caixão. Agora não dá mais para falar. Queria ter dito para ele que eu amava, que eu respeitava.
Ela morreu antes, não deu tempo. Eu já cansei de ver essa cena. Então, eu tomei uma decisão. O que eu tiver que falar para alguém, os elogios que eu tiver que fazer, a reconciliação que eu tiver que estabelecer, eu vou fazer rápido, não vou ficar esperando o dia da morte para dizer, não deu tempo. E eu pensei na minha mãe, porque a minha mãe, ela tinha uma mania, de vez em quando ela falava assim, meu filho, eu fui muito rígida com você. E ela tinha um sentimento de culpa danado com esse negócio, porque eu apanhava pelo que eu fazia e pelo que eu não fazia. Né? E ela adotou aquela filosofia, você não sabe por que está apanhando, mas eu sei porque eu estou batendo. E ela ficou com essa paranoia. Eu dizia para ela, mãe, esquece isso, eu sou uma nova criatura. Essa pessoa que você está falando aí, que sofreu, que você fez, já morreu, foi sepultada com Cristo, eu te amo, não tenho nada contra você, para com isso. Aí nesse dia eu preguei e falei sobre isso, eu falei, eu não quero esperar minha mãe morrer para levantar uma estátua para ela. Depois que ela morrer, pode botar estátua, pirâmide, o que você quiser. Não adianta nada. Não, vou agora fazer uma estátua, porque a minha santa mãezinha foi uma bênção, fazer uma estátua de 30 metros de altura, maior que o Cristo Redentor, porque foi a minha mãe, não adianta nada. Não adianta nada. Então eu vou lá antes. Quando eu estava saindo daqui para ir para casa, Deus falou comigo, mas Ele falou como se estivesse falando, parecia que tinha uma pessoa do meu lado falando comigo. Ele disse, olha, você está com esse problema com aquela pessoa, você vai lá agora. Eu falei, eu? É ruim? É ela que tem que vir a mim. Foi ela que fez comigo, não foi eu que fiz com ela. Eu estou de vítima, eu estou aqui igual um saco de pancada, só apanhando. Ainda vou pedir perdão? É ruim, hein? Deus disse assim, não, você vai. Você vai sim. Você vai lá. Eu fiquei, não vou não. Vai. Você não acabou de pregar? Aí eu tive que engolir em seco. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar até amanhã, eu vou lá agora. Eu cheguei em casa, eu não jantei, eu não comi, não fiz nada. Eu fui direto até a pessoa, falei, olha, eu vim te pedir perdão. A pessoa desabou. Olha, eu é que tinha que te pedir perdão, não era você que tinha que vir pedir perdão a mim não, porque eu é que errei. E a pessoa abriu o coração e reconheceu que ela estava me batendo, mas ela que estava errada. E a gente se reconciliou, somos amigos até o dia de hoje. Mas eu podia, naquele dia eu pensei assim, eu falei para a pessoa, falei, sabe por que eu estou aqui pedindo perdão? Porque vai que daqui a um tempo acontece alguma coisa, você morre, ou eu morro, ou sei lá. Aí eu olho para trás e falo assim, caramba, passaram 10 anos, a gente ficou 10 anos sem se falar, de cara feia um para o outro, por causa de uma bobeira, por causa de uma besteira. Que idiota que eu fui. Mas 10 anos se passaram e não volta atrás. Não tem como recuperar o tempo. A máquina do tempo ainda não foi inventada. Então deixa eu consertar esse troço agora. A obediência que vale para Deus é a obediência à fé. Quando você ouve de Deus, mete a mão agora e dá aquela oferta poderosa de 100 mil reais. Você fala, pastor, Deus, espera aí. Isso aí foi aquele prêmio que eu ganhei, tão esperado. Melhor funcionário do ano. Firma me deu. Venhamos e convenhamos, Senhor. Esta era a minha viagem para a Europa, aleluia. Vai lá e faz. Obediência da fé, essa é a obediência que interessa a Deus. E Ele coloca aqui para nós, que você tem que proteger o teu pensamento, para que você seja obediente à fé. E essa obediência é que gera em você semelhança de santidade a quem Deus é. Porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu a regras para que você e eu obedeçamos a fé. Amém? É uma substituição. Versículo 15, ele diz, versículo 17. Versículo 17 não. Vamos lá em 2 Pedro, só para a gente terminar. Cara, não fui parar em Apocalipse. Não, Apocalipse não. 2 Pedro. No capítulo 1. Versículo 5 diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, conhecimento. Virtude, você pode definir virtude como poder, porque Jesus, quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, ele disse, opa, para tudo, alguém me tocou, porque de mim fluiu poder, virtude, em algumas versões. Virtude associando com a vossa fé. A virtude também pode ser qualidades, boas qualidades. Falando de uma pessoa virtuosa, uma pessoa cheia de qualidades. Associando com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento,
Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Essa palavra piedade no português é terrível de mal traduzida, mas para traduzir literalmente é difícil, porque piedade aqui significa literalmente semelhança com Deus, semelhança a Deus. Com a semelhança a Deus, a piedade, a fraternidade, que é amor entre amigos. Com a fraternidade, o amor, que é amor incondicional. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, o que mais interessa em tudo aquilo que eu estou falando aqui, é que nós conheçamos mais e mais a Jesus Cristo, não é isso? Ele diz, estas coisas existindo em vocês e aumentando, fazem com que vocês não sejam infrutíferos no conhecimento dele. Se eu cresço no conhecimento dele, eu cresço em graça. Eu cresço em favor imerecido. Gente, favor de Deus para a nossa vida é favor sempre imerecido. Não é algo que eu mereça, é sempre favor imerecido. Se você olhar no Antigo Testamento, o povo de Israel saiu de Israel e eles estavam no deserto, andando no deserto, vagando no deserto, tiveram sede. Aí reclamaram, Deus deu uma solução. A solução, Moisés, tem uma fonte de água. Chegaram quando beberam, água sulfúrica, água amarga. Aí qual foi o remédio que Deus deu? Moisés, você tem que pegar cloro, pastilhas de cloro. Muitas pastilhas de cloro. E jogar nessa água até essa água ficar com sabor diferente. Esperar uns 2 ou 3 dias para tudo decantar. Enquanto isso, o povo está morrendo de sede. Não. Qual foi a solução que Deus deu? Moisés, está vendo aquela árvore? Corta, joga dentro d'água. Eu já vi gente tentando explicar. Essa árvore era uma árvore que tinha propriedades que ela absorvia isso, chupava não sei o quê, e liberava aquilo outro. Besteira. Aquela árvore era Jesus. Aquele povo pensou que precisava de água. O que Deus deu para eles? Uma imagem, algo que simbolizava, que representava Jesus. Alguns dias depois eles queriam pão. Pão. Deus manda maná. Maná, pão que veio do céu. Eles pensavam que estavam recebendo pão, mas Deus estava enviando algo que simbolizava, que representava Jesus. Dias depois, água de novo. Queremos água, Moisés, sede e tal. Aí Deus mostra para Moisés uma rocha. Moisés, bate na rocha, fere a rocha, e da rocha vai fluir água. Moisés, pumba, bateu na rocha, saiu água. O povo pensou que precisava de água. Deus deu para eles o quê? Uma rocha, e essa rocha era Jesus. Dias depois o povo começou a murmurar. Deus mandou serpentes abrasadoras. A serpente começou a picar daqui, picar dali. Deus, precisamos de uma solução. Eu já tenho a solução. Eis que vos mando toneladas de soro antiofídico. Foi o que Deus mandou? Não, Moisés, constrói uma serpente de metal, de bronze. Bronze é metal que simboliza juízo. Constrói uma serpente de bronze, pendura num poste bem alto. Todo aquele que picado por uma serpente olhar para a serpente de bronze vai ser curado. Lá na frente, Jesus conversando com Nicodemos, ele diz, Niquinho, seguinte, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado. E todo aquele que olhar para ele vai encontrar salvação. O povo pediu soro antiofídico. O que eles pensavam, nós precisamos de soro antiofídico. O que Deus deu para eles? Jesus. Você às vezes pensa que está precisando de mais dinheiro, que está precisando de algum médico que entenda o teu caso clínico e dê um diagnóstico e possa te dar a medicação correta. Mas você está precisando de Jesus, de uma revelação de Jesus, de uma nova revelação de Jesus, de mais revelação de Jesus. E aí ele diz aqui nesse texto, se você associar todas essas coisas com a sua fé, então você não será infrutífero, no pleno conhecimento, nem inativo, mas será frutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Agora olha só o que diz o versículo 9. Porque dá a impressão aqui, quando ele diz, por isso mesmo vocês associando com a vossa fé, o domínio próprio e a perseverança, dá a impressão que é algo que eu tenho que puxar daqui de dentro de mim. Fé, Deus me dá, mas o domínio próprio
sou eu, tenho que fazer força aqui, domínio próprio, perseverança é comigo, estou sofrendo, mas eu estou perseverando. Dá a impressão que é algo que a gente faz do nosso esforço e arranca de dentro de nós, não é isso? Mas olha só o versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, faltou a você virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, semelhança com Deus, fraternidade, amor. Aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Para quem está faltando virtude, domínio próprio, conhecimento, o que essa pessoa precisa? Ela precisa lembrar: eu fui perdoado imerecidamente por Jesus, e eu fui perdoado plena e completamente. Quando você se lembra que você foi perdoado pela graça, quando você foi perdoado por um amor incondicional, começa a fluir na sua vida virtude, domínio próprio, conhecimento, porque tudo vem dele, é dado por ele para você usar de volta para ele. Aí você pode associar com a fé que ele te dá, para que você faça os milagres que ele mesmo quer dar para você receber. Amém, gente? Mas o que você precisa? Você precisa mais de Jesus. Por isso, Jesus é a solução. Ah, pastor, você não está entendendo, porque eu preciso de uma oração poderosa. Não, você precisa mais de Jesus. Ah, eu estou precisando de R$2.000 para isso ou para aquilo. Não, você está precisando de mais de Jesus, uma revelação de Jesus. Pastor, mas eu preciso que alguém me empreste essa grana. Não, você não precisa que alguém te empreste essa grana. Você precisa de uma revelação maior a respeito de tudo aquilo que Deus pode te dar, que está estocado para você. Mas como você só vê a limitação do empréstimo, então você não consegue enxergar a revelação plena da graça que Ele tem para te entregar na mão, aquilo que teoricamente ninguém mais. Pastor, mas eu já recorri para cunhado, para irmão, para primo, para parente, ninguém tem esse dinheiro para me dar. Vai aparecer um homem de preto na sua porta com a mala cheia. Deus pode fazer isso? Pode. Fez pelo Will Smith, não vai fazer por você? No filme aparece, não é? Os homens de preto, não aparece lá? Então, Deus pode fazer? Claro que pode fazer. Às vezes, a Bíblia diz que certas coisas que Deus faz são chamadas de loucura. Amém? Nós servimos a um Deus muito doido. Faz umas loucuras que você não entende, mas não é para entender, é para crer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos dar graças a Deus. Aleluia. Senhor, Tu és maravilhoso demais. Tua graça abundante sobre nós, ó Deus, nos deixa de boca aberta, nos deixa de olhos arregalados, sem entender, porque é um favor imerecido. E da mesma forma que Tu fostes com José, Tu és conosco. Assim como fostes com Noé, és conosco. Como fostes com Esté, és conosco. Assim como fostes com cada personagem bíblico do Antigo Testamento, Tu és conosco. E nós temos ainda mais do que eles tiveram, porque eles tinham apenas um flash daquilo que viria. Nós temos a realidade e a concretização daquilo que é. E nós te agradecemos, nós te bendizemos, em o nome de Jesus. E todo o povo que crê, diga amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém, amém, amém. Aleluia.